Pronto, então, estamos iniciando nossa aula de hidráulica, aula gravada. Vocês colocam, por gentileza, de acordo aí no chat. Obrigado aos que vão colocando aí, avisando aos colegas para colocarem de acordo. E nessa aula de hoje, eu gostaria de propor para vocês uma discussão aqui, um material. Quando alguém quiser, como eu não tenho condições, como eu estou com minha tela aqui, o que está na minha frente aqui é o que vocês estão vendo aí. Eu peço só a gentileza de vocês, se quiserem se manifestar, só abrir o microfone e falar, certo? Não, se digitar no chat, peça para algum colega dizer, olha, fulano está sem áudio, aí eu dou uma olhada lá, tá certo? Porque eu não... Fulano quer tirar uma dúvida, quer falar alguma coisa, ele não está podendo, tal, eu queria que você olhasse lá no chat, aí, porque eu estou sem condição, só estou com uma tela só. Então, nessa aula de hoje, eu preferi... seria uma aula, né, como tínhamos combinado, uma aula do tipo assíncrona. Mas essas duas, aí eu disse, não, mas hoje seria importante a gente fazer uma aula, assim, online, por uma questão de adaptação mesmo ao fato de que nós já estamos começando a afunilar para a conclusão, né, daqui a pouco, temos mais um mês de disciplina, e nós vamos trabalhar os últimos assuntos da disciplina, relativamente a medidores de vazão, orifícios, etc., e ressaltos hidráulicos, e eu gostaria de convergir para esse aspecto da hidráulica aplicada, onde nós queremos propor que a N2, ao invés de ser uma prova, seja um trabalho em equipe, onde vocês vão trabalhar no dimensionamento de uma rede. No caso, para a N1, eu apresentei para vocês, depois de toda aquela parafernália de conceitos teóricos da hidráulica, a perda de carga, a rugosidade, né? Todos esses aspectos, assim, de fluxo, de regime uniforme, as perdas e quanto nós ficamos disponíveis, depois bombeamento, como é o cálculo, seleção de conjuntos elevatórios. Depois que a gente passou por aquela parte teórica, aí eu apresentei as redes de distribuição de abastecimento da água, falamos sobre a distribuição de vazão em marcha, falamos sobre os tipos de rede, e nós falamos dos métodos de dimensionamento de redes mais comuns, que são o da rede ramificada, e o da rede malhada, e o de redes malhadas, que você, através de um método que nós chamamos de método do seccionamento fictício, a gente transforma uma rede malhada em uma rede ramificada, para poder simplificar os cálculos e poder aplicar isso, e nós podemos fazer isso em planilhas de Excel. E aí, a minha proposta foi, olha, nós vamos ver aqui como é que faz o exemplo, e aí eu vou propor a vocês que a nossa N1 seja um trabalho em equipe de um dimensionamento, de um projetinho em nível de dimensionamento de uma rede, a escolha de vocês escolhem um bairro, né, a gente vai tentar fazer o mais prático possível, pega lá quanto é a cota do terreno, escolhe o ponto mais alto para botar o reservatório, ou seja, aquilo que a gente viu nos exercícios teóricos, a gente aplicaria tentando fazer uma coisa bem na prática mesmo. Isso já seria algo assim, eu entendo, de grande valia para vocês, especialmente para as disciplinas futuras, quando nós vamos aplicar mesmo a hidráulica para o projeto de sistemas hídricos, né? No caso aí, na nossa grade, sistema de esgotamento sanitário, projeto de ETA, projeto de ET, né, tanto de tratamento de água como de tratamento de esgotos, reuso de águas residuárias, onde a gente usa muito esses conceitos da hidráulica que a gente viu nessa disciplina. Na N2, a minha proposta é que, como a gente começou a pender já mais para o final, depois de passar de bombeamento, a gente começou a pender para a hidráulica dos canais, né, então aí onde nós aplicamos muito a hidráulica dos canais, não só para canais de irrigação, de transposição de águas e de bacias, mas também a gente o aplica tanto para fazer controle de cheias em micro e macro drenagem urbana, como também em redes coletoras de esgotamento sanitário. Aí eu digo, olha, vamos fazer então, propor que a N2 seja um projetinho de uma pequena rede. Não precisa ser nada grande demais, né? Não é esse o objetivo, não é agora, né? Lá na frente a gente faz de uma cidade toda, como os meninos estão aí cutucados fazendo, de um condomínio todo, de um bairro de uma cidade. Aí sim, a gente vai tratar, porque já é dinheiro no bolso, né?
Mas aqui a gente está pegando os conceitos. Então, a proposta é que você escolha uma rede, não precisa ser muito grande, né? E aí você, com alguns trechos, para que você possa, com a mesma equipe da N1, trabalhar juntos para dimensionar a rede coletora de esgotamento sanitário, que nada mais é do que um canal, né, em seção circular, conduto livre em seção circular. Então, minha proposta para vocês é que nós possamos dimensionar aqui, né, utilizando o conhecimento que a gente viu, inclusive, né, da hidráulica, quer dizer, dos modelos matemáticos indeterminados que relacionam coeficientes a uma relação lâmina sobre diâmetro, né? Com base nisso, a gente possa dimensionar, possa encontrar, sabida a vazão, coeficiente de rugosidade e a declividade que a gente aplicar no conduto, né, que está fluindo ali, a gente possa encontrar o diâmetro, estabelecer os critérios, qual é o Y sobre D, e encontrar qual é a lâmina de esgoto que está fluindo dentro daquela canalização de dado diâmetro. Então, o que nós vamos ter basicamente aqui um sisteminha, né? Cada trecho vai ter um tubo com determinada seção transversal. Essa seção transversal, em função da vazão, essa vazão aqui, ela vai me gerar uma lâmina. Essa lâmina vai fluir aqui a uma determinada altura, né? O diâmetro é tudo isso, mas a lâmina é só essa primeira parte aqui, que nós chamamos de Y. E aí nós vamos gerar uma lâmina função dessa vazão e, claro, função dessa declividade, porque a gente aprendeu que quando a gente varia a declividade do tubo, a gente também varia a lâmina que percorre dentro dele. Maior declividade, lâmina menor, é inversamente proporcional. E aí, portanto, você tem o estabelecimento dessas relações, nós chamamos de relação lâmina sobre diâmetro. E no projeto de esgotos, a gente vai ficar atento a duas relações principais. A relação lâmina sobre diâmetro 0,50 e a relação lâmina sobre diâmetro 0,75. Isto na rede coletora. Lá na frente, se no projeto você for trabalhar na disciplina de sistema de esgotamento sanitário com emissário, você já vai trabalhar com também dando atenção a uma relação lâmina sobre diâmetro aqui maior, né? Muito bem. Então, isso posto, né, nós vamos trabalhar, a gente falou um pouco sobre aspectos topográficos, quando a gente calcula, lembra lá do Veinho, seu Newton, né? Tinha um nível mais alto, a gente chamava de Z1, um nível mais baixo, a gente chamava de Z2, e a diferença entre Z1 e Z2, a gente chamava de ΔH, era uma diferença de nível, né, e essa diferença de nível dava uma diferença de carga, era chamada de perda de carga, né? E essa perda de carga aqui equivaleria no conduto livre a exatamente a declividade do terreno. E que nós projetamos, quando temos uma rede coletora de esgotos aqui, fluindo de um ponto, né, chamado aqui poço de visita, a montante, na direção de outro poço de visita, mais na frente, ladeira abaixo, a jusante, via de regra, nós temos em uma extensão L aplicada uma declividade, né? E essa declividade vale a diferença de nível, ΔH, dividido pela extensão. Basicamente, essa taxazinha. Mas aí nós também, quando a gente vai fazer projeto de rede de esgoto, a gente leva em consideração o estabelecimento de uma declividade mínima. E essa declividade mínima, ela vale para até 100 litros por segundo, 0,0055, que multiplica a vazão inicial de um projeto da rede, logo quando você pega a população e aplica o coeficiente de uso de água diário de uma população, digamos, 150 litros por habitante por dia, você aplica isso no ano 1 e projeta também para daqui a 20 anos, quando a população crescer. E aí faz esse estudo de vazão e estudo populacional. Mas aí você aplica a vazão inicial, elevada a menos 0,47, você tem um valor de uma declividade mínima que você tem que aplicar esse coletor para garantir, conforme aulas passadas, que haja um arraste das partículas do esgoto. E a minha proposta hoje, meus colegas, é que a gente faça um exercíciozinho aqui, um exercíciozinho de fixação, que nos ajude a já... tô ligado.
como é que nós faríamos um projetinho de uma rede, de um trecho de rede coletora completo, incluindo as verificações hidráulicas, para que você possa, de repente, fazer o projetinho dessa sua redezinha que você vai escolher com sua equipe para entregar no final desse semestre, ok? Então, por isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, assim, presencialmente. Fiquem à vontade para abrir aí o microfone, né? E, basicamente, eu quero propor fazer o dimensionamento de um trecho de 1,5 km, né? E atendendo esse trecho de 1,5 km a 2.500 habitantes, né? Estou assumindo só algumas simplificações, né? Assumindo a simplificação aí. E tem uma coisa, eu não quero fazer isso só, né? Eu preciso, a gente só tem uma aula hoje, então, se não der tempo a gente concluir hoje, a gente tem que dar sequência nisso, podemos dar sequência nisso amanhã, não tem problema nenhum, está previsto, porém, eu não tenho condições de ficar fazendo tudo sozinho aqui. Como eu tenho, ao todo, né, 7 engenheiros na sala, né, 7 engenheiros na sala, mais eu 2 vezes, dá 9, então eu vou precisar que essa NASA todinha aí, dessa equipe do projeto espacial, peguem calculadoras aí e me ajude a calcular comigo. Aí eu vou, né, a gente vai calculando junto. A proposta é que você tenha aqui, ó, uma rede para você calcular o diâmetro dessa rede. Ou seja, dimensionar a rede de esgotos. Para atender, botar 10 mil no bolso, né? No caso aqui, 10 mil não, né? Aqui, nesse caso aqui, você só ia botar no máximo 2 mil contos, já estava meio caro, né? 2 mil contos, né? 2 salários mínimos para você o projeto dessa rede aqui, né? Então, é isso aí. Mais ou menos. 3 mil reais. 3 mil reais, talvez. Então, hoje o mercado está mais concorrido, eu não sei como é que está. Mas vamos... Desculpa, vamos lá. Vamos calcular o dimensionamento da tubulação para atender ao escoamento de um coletor. Esse é um coletor tronco. O que é um coletor tronco? O nome já está dizendo. Equivaleria, por exemplo, a uma artéria do seu organismo. Lembra da lógica? Capilares mais fininhos. Aí vão para veias. As veias estão nos braços aqui e se conecta a uma carótida dessa grossura aqui, que desce aqui, né? Jugular, não sei o quê, e você sai descendo. Então, quanto maior o diâmetro, mais fluxo de sangue, no caso do sistema venoso. A mesma lógica também no sistema de esgotamento sanitário, né? Você tem as redes mais finas, que vão coletando nos bairros, nas pontas dos bairros, vai se juntando a redes de mais grosso calibre, à medida que vai chegando nas ruas principais, vai se juntando essas redes, até acumular a um limite, onde você conecta ao chamado coletor-tronco, que seria aí equivalente a uma dessas veias, né, dessas carótidas, dessas veias principais, dessas artérias, e você sai levando aí esse coletor-tronco para um interceptor lá na frente. Esse interceptor lá na frente, como o nome já está dizendo, ele intercepta, ele impede do esgoto sair aí sendo derramado ao longo da calha do rio, próximo das cidades. E aí ele intercepta e manda para uma tubulação que recebe todo o esgoto acumulado, digamos assim, daquela cidade ou daquele grupo de bairros. De grosso calibre, 500, 600, 800 milímetros, até mais, né? Então já dá para ver que 800 milímetros já dá 80 centímetros, é um super, ultra, mega tubo, né? Cabe você entrando por dentro, né? E aí você encaminha isso para a área de tratamento de esgotos, certo? Neste caso aqui, esse coletor-tronco, aflui uma vazão de uma população de 2.500 habitantes. Essa população está consumindo 160 litros cada pessoa todo dia. Esse é o chamado consumo per capita, pode chamar de Q minúsculo, 160 litros por habitante por dia, e um coeficiente de retorno de 0,80. O que é o coeficiente de retorno? Esse coeficiente de retorno mostra simplesmente o seguinte: quando você consome água dentro de casa, seja cozinhando, tomando banho, lavando o carro, lavando a casa, passando um pano, etc., parte dessa água evapotranspira, se perde ao longo do trajeto e jamais chegará na estação de tratamento nem no rio, certo? Então, essa água perdida é a diferença, é o 0,20 aqui, né? Significa que 20% se perde ao longo do caminho, evapotranspiração e infiltração, e 0,80 é que vão chegar lá na estação de tratamento de esgotos que vai ser projetada. E o reforço são 2 coeficientes, chamados K1 e K2,
que são coeficientes de vazão horária e de máxima vazão diária e máxima vazão horária. Nós vimos isso patramente, né, em água, em abastecimento d'água, e nós reforçamos porque ao longo do dia nós temos maiores ou menores incidências de consumo de água, né? A demanda varia ao longo do dia, o chamado hidrograma de vazões. 1,8 significa que eu estou quase dobrando, estou aumentando, estou pegando a vazão média e estou botando mais 80% da vazão média em cima, ou seja, eu estou quase dobrando. Se fosse 2 aqui, coeficiente de reforço, seria o dobro da vazão, certo? As cidades, como eu já me referi, em alguns locais, por exemplo, São Paulo, né, que chega a ser mais de 2,5 vezes a vazão média, né? Consome muita água. Considere, então, para a nossa rede, as condições de escoamento vai ser o seguinte, a relação lâmina sobre diâmetro máximo vai ser 0,50. Isso significa que o diâmetro do tubo que a gente vai dimensionar aqui, ele vai ser dimensionado para essa vazão, de tal maneira que a relação lâmina sobre diâmetro, ou seja, a lâmina que eu vou aplicar nesse tubo, Y, certo? Relacionada, dividido pelo valor do diâmetro que eu vou encontrar, não pode ultrapassar, não pode, Y sobre D, tem que ser menor ou igual a 0,50. Certo? Então, neste caso, nós vamos trabalhar dessa forma e vamos trabalhar o projeto dessa rede. Na verdade, ao longo dessa rede, tem vários postos de visita. Deixa isso para depois, mas são as chamadas singularidades da rede para mudança de direção, mudança de diâmetro, mudança de declividade. E eu tenho uma extensão total de 1.500 metros aqui ao longo dessa canalização. Essa canalização aqui pode ser que ela vai num sentido, depois ela dobra para a esquerda, e desce na outra rua, cabeça abaixo, entendeu? Não se preocupe com isso. O que importa é que nós temos aí uma declividade média que podemos encontrar, que nós temos um declive conhecido, né, e que nós vamos ter os dados suficientes para fazer o dimensionamento dessa linha aqui, desse coletor. Esse coletor, ele se estende numa avenida, digamos assim, de 1,5 km até chegar num ponto onde ele muda de direção e se conecta a outro ponto da rede e vai-se embora lá no interceptor. Tudo bem, não nos interessa agora. O que nos interessa é que eu vou projetar e encontrar um diâmetro que satisfaça essa condição aqui. Lâmina sobre diâmetro menor do que 50, ou seja, tem que preencher 50% desse tubo, tem que ficar com esgoto, o resto tem que ficar livre, escoamento livre por gravidade. A cota de projeto inicial, ou seja, a cota de projeto, também chamada cota do coletor, é essa cota nesse ponto aqui, ó. É a cota na geratriz inferior do tubo. E temos a cota da geratriz superior do tubo, mas tudo bem. A cota de projeto, assim chamada, é essa cota aqui, ó, nesse ponto. É a topografia. A cota nesse ponto aqui, ó, de montante, no caso, né, do projeto inicial, é 349,834. Então, tá aqui, ó, 349,834, eu coloquei aqui, ó, 834. Nesse ponto aqui, ó. E a cota final da geratriz inferior, ou seja, descendo os 1.500 metros lá na frente, quando chegar no último posto de visita, lá embaixo, na conexão aqui, é essa cota desse ponto aqui, desse lado de cá, a jusante, ou seja, na frente do fluxo, 329, 329. Então, tá aqui, essa cota nesse ponto é 329, 329. Alguma dúvida? Se não tiver, a gente segue. Então, nós vamos empregar os dados da tabela 2.13, eu coloquei aqui a tabela 2.13 para a gente consultar, e nós vamos adotar um coeficiente de rugosidade da tubulação de 0,013, que eu já havia explicado, inclusive, os coeficientes de rugosidade, o coeficiente de rugosidade de Manning, de Ganglet-Kutter. Nesse caso aqui, para esgotos, a gente usa esse coeficiente de Manning aqui, que embute também os cálculos de outros pesquisadores chamados Ganglet e Kutter, né? Então, nós vamos, inclusive, ao final desse sarapaté aqui, verificar as condições hidráulicas, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, pegou isso aqui, espera aí, o que é que eu faço? Bom, eu tenho que saber quanto esgoto está dentro dessa tubulação. Tenho que calcular a vazão. Então, agora, a NASA vai me ajudar, né? Nós vamos calcular a vazão. Então, Q vai ser igual à população que está consumindo, vezes a taxa de consumo de água, é 160 litros por habitante por dia, vezes o K4, que é o coeficiente de retorno, pode chamar de CR também,
0,8. Então, eu pego a população, 2.500 habitantes, vai lá, calculadora, vezes 160 litros por habitante por dia, não é? Deu quanto? Vezes 0,8. Deu quanto esse valor aí? Alguém? Deu 320 mil. 320 mil litros. 320 mil litros de cocô. Eu já descontei o 0,8, ok? Já descontei o 0,8. Dividido por 86.400, que é, na verdade, quantos segundos tem um dia, né? 86.400 segundos tem por dia. Observe que esse consumo aqui é 320 mil litros em um dia. Quanto é o resultado da vazão média? Esse por esse. 3,7. 3,7 litros por segundo. Pronto. Aí, veja só. Além da vazão média, eu preciso conhecer a vazão máxima. O que é a vazão máxima? A vazão máxima é eu pegar o cálculo que eu acabei de fazer da vazão média, certo? O valor da vazão média aqui, e aplicar o reforço sobre ele. O reforço foi 1,8. Então, o valor da vazão máxima nada mais é do que eu pegar 1,8 e multiplicar pelo 3,7, que deu 3,7 multiplicado por 1,8. Por favor. Seis ponto 6,66. 6,66 litros por segundo. Pessoal, peço que vocês sejam só um pouquinho mais, por gentileza, mais dinâmicos, porque senão a gente vai demorar demais. Na verdade, tem um bocado de coisa para fazer aqui, né? E aí, ó, eu já calculei as vazões, então eu já sei quanto eu vou ter de vazão aí que eu vou considerar para o dimensionamento desse trecho, né? Aí, nesse caso agora, eu preciso encontrar a declividade do coletor. Na declividade do coletor, eu já fiz aqui, né? Me adiantei o carroça na frente dos bois. Basicamente, eu tenho a cota 349.834 aqui na geratriz, cota de montante, parte de cima, Z1, menos a cota de jusante aqui de baixo, Z2, nesse ponto, 329. A diferença entre eles é o ΔH, dividido pela extensão total do trecho. Estamos assumindo várias simplificações aqui. No projeto de esgotos, vocês vão ver lá na frente, comigo ou com outro professor, vocês vão ver que nós fazemos isso trecho a trecho, é diferente. Mas vamos aqui nesse trecho aqui, assumindo que todos os trechos têm a mesma declividade, certo? Então, vamos calcular a declividade média da extensão do coletor total. Deu aqui o valor de 0,01367 metro por metro. Ou seja, isso é adimensional, significando aqui que a declividade desse tubo tem aqui uma declividade de 1,36, 1,37%. Né? Ele cai a 0,013 metros para cada metro de extensão que ele avança para frente. Então, ele vai decaindo. Então, eu já conheço as vazões e já conheço a declividade do coletor. Aí, agora, eu preciso calcular o meu diâmetro. Ora, o meu diâmetro, eu disse para vocês que a gente calcula considerando os dados da tabela 2.13 aqui, e a gente também considera vamos dizer assim, as restrições hidráulicas de projeto, que para nós foi estabelecida que nós não devemos ultrapassar a relação lâminas sob diâmetro maior do que 0,50. Ora, se essa é vamos dizer assim, para garantir o escoamento de regime permanente uniforme no canal circular, conduzindo o esgoto de 2.500 habitantes para uma lâmina de 0,50 máxima, preenchendo no máximo metade da seção transversal do tubo, então, eu vou ter um coeficiente aqui dessa indeterminação hidráulica, que é função da vazão, da rugosidade, do diâmetro, que eu ainda não sei, e da declividade, igual a 0,1558. Então, eu tenho a minha restrição de projeto, Y sobre D é 0,50.
Ora, se y sobre d é 0,50, qualquer que seja esse resultado aqui, tem que ser igualado a esse fator 0,1558. Agora, por que essa restrição aí, 0,50? Por que essa? Ok. Essa restrição se deve basicamente ao seguinte: quando você tem você calcula a velocidade, você tem que confrontar a velocidade com a velocidade crítica, certo? Então, você tem... Lembra lá, que quando nós falamos em canais, que nós temos o regime... tem um regime fluvial, né, ou um regime tranquilizado, um regime subcrítico. Nós temos um regime crítico, que é limite, e temos um regime supercrítico, né, quando a velocidade supera aquela velocidade, o valor de velocidade crítica. Mesma coisa aqui na rede de esgotos. Quando a velocidade, no caso dos esgotos, está transportando um líquido que é cheio de surfactante, né? Então, aquelas escumas brancas, bem cheirosas, né? Cheira a asa roxa, né? O 5, né? Então, quando você tem aqui, ó, a sua velocidade, você calcula a velocidade crítica, aí você calcula e você vê que a velocidade do seu trecho deu menor do que a velocidade crítica, portanto, você está no regime fluvial, você está no regime subcrítico, significa que não haverá muita energia cinética nesse líquido fluindo. A velocidade vai ser não só baixa, mas também abaixo de uma velocidade a partir da qual o regime não é mais permanente e uniforme. Ele se torna caudal, ele se torna um transiente bagunçado, né? Então, aí você assume, neste caso, que essa tranquilidade hidráulica lhe garante uma previsibilidade e uma uniformidade de fluxo da vazão. Então, você, neste caso, também ainda tem a garantia de que as bolhas de ar que estão na atmosfera aqui em cima, ó, que tem bolha de ar em todo canto, ó, essas bolhas de ar não vão se incorporar à massa líquida. Quando acontece o contrário, quando a velocidade do trecho é maior do que a velocidade crítica, nós temos a velocidade supercrítica, aí você já tem um negócio desordenado, vai começar a energia cinética do fluxo do líquido, vai começar a incorporar bolhas de ar ao esgoto, e vai criar essa bolha, essa crosta, né, essa escuma, que vai começar a preencher a canalização, e isso é um problema, porque já experimentou beber Coca-Cola e fazer assim, ó, o que é que acontece, né? Certo? Por quê? Porque o CO2, que estava em supersaturação na massa líquida ali, muito volátil, quando você agitou, né? Quando você bocejou, liberou para a atmosfera, e no caso aqui, preencheu, né, toda a sua cavidade bucal, acima da capacidade, tem pouco líquido, mas agora muito CO2, muito gás carbônico, que estava lá liquefeito, né, dissolvido na massa líquida. Mais ou menos a mesma coisa, só que agora invertendo, eu estou pegando o gás, né, que está, o oxigênio, o ar, né, que está nessa região da rede, estou incorporando ao esgoto. E aí, neste caso, por que é que eu tenho que restringir? Se a velocidade for menor do que a crítica, eu não preciso restringir, mas se a velocidade for maior do que a crítica, então eu não posso fazer um projeto da rede com a lâmina sobre diâmetro maior do que 0,5. Por quê? Porque, veja só, eu tenho que garantir, por conta da energia cinética elevada aqui, que eu tenho espaço suficiente para a lâmina do esgoto e espaço suficiente para a eventual escuma que se cria aqui, sem causar um preenchimento total da seção transversal, que pode prejudicar, pode causar perda de carga. Quando a velocidade é menor do que a velocidade crítica, somebody love, é calminho. Se é calminho, é admitido que eu faça uma relação lâmina sob diâmetro menor, até 0,75 exclusive, né? Até menor do que 0,75, ou seja, eu posso preencher com líquido até 75% da seção transversal do canal com esgotos, desde que a velocidade seja menor do que a crítica. Tu entendeu, dona moça? No nosso exemplo, deu para entender, doutora? Sim. No nosso exemplo, nós estamos assumindo aqui y sobre d 0,50. Então, o coeficiente é 0,1558.
certo? 0,1558. Então, agora eu vou calcular o diâmetro. Eu até botei a tabelinha aqui, ó, certo? Para a gente se lembrar. E a formulazinha, Q vezes N, dividido por D elevado a 8/3 e I elevado a 1/2. Aí, evidentemente, como a restrição é Y sobre D menor ou igual a 0,50, entrando na tabela, o valor é 0,1558. Quanto é o diâmetro? O diâmetro é esse modelo rearranjado, né? Vai ser Q vezes N dividido. Veja que eu igualei a 0,1558, né? Ele vai dividir o 0,1558 vezes I elevado a 1/2, mas na inversão aqui, o 8/3, no rearranjo da fórmula, ficou 3/8. Era 8/3, ficou 3/8. Então, com essa fórmula aqui, ó, para qualquer Y sobre D, você pode chamar até isso aqui de X, se você quiser, de gama, de alfa, o que você quiser. E aí você diz que para Y sobre D, quaisquer que você queira dimensionar, no nosso caso, o 0,75 ou 0,50, eu quero dimensionar a rede e eu quero deixar espaço aqui, nesse nosso caso, para escuma, porque a norma brasileira recomenda que seja assim, então eu vou pegar o valor para Y sobre D 0,50, que é 0,1558. Coloco ele aqui, substituindo no X, no alfa, que você quiser. Já sei qual é a vazão, eu calculei. Qual é a vazão que eu vou utilizar aqui para o dimensionamento de um tubo? É a vazão máxima do fim do plano. Então, eu vou utilizar 6,66 litros por segundo. Vou transformar litros por segundo em metro cúbico por segundo. Você pega 6,66, divide por 1000. Né? Multiplica aqui por 0,013, que é o coeficiente de rugosidade da tubulação mais as singularidades, ou seja, PVC mais os postos de visita em concreto, etc. 0,013, divide pelo coeficientezinho 0,1558 da tabela, multiplicado pela declividade que nós acabamos de calcular, 0,01367. Tudo isso eu elevo a 3/8. Vamos ver quanto é que vai dar o diâmetro. Vai dar um valor 0, alguma coisa em metros. Ok? A NASA calculando aí, por gentileza. Quanto foi a vazão? 0,00, né? 66. Foi isso? 0,0066. 1, 2, 3. Certo isso? 1, 2, 3, 6,6, né? Isso. 0,00666 aqui, né? Não é da besta fera, não. É metro cúbico por segundo, vezes 0,013 dividido por 0... Faz o catatal primeiro, né? 0,1558 vezes a declividade, cuidado aí, porque você vai levar essa declividade a 0,5, ó, 0,01367. Essa declividade você vai elevar primeiro ela, cuidado aí, levar a declividade aqui a 0,5, né, que é meio, né? E vai encontrar, depois que você fizer as contas tudinho aqui, você eleva isso a 3/8. O valor que sair daí deve dar um diâmetro suficiente para fazer escoar essa canalização, conduzindo esgotos de 2.500 habitantes por uma extensão de 1.500 metros, garantindo Y sobre D máximo 0,50. Era bom que um colega fizesse e outro conferisse, por gentileza. Terminou? E aí? O que é que deu?
Povo, cadê o povo? Cadê o povo? Opa. Alguém já calculou? Se alguém já tiver o cálculo, já dá o valor aí, por favor. Aí o outro que está fazendo fica como conferência, certo? É importante conferir. Rapaz, espero que não tenha mosquito da dengue aqui, que eu acho que tem. Oi? Ah, meu povo. Tá ruim assim? 0,00178. Eu acho que tá muito pequeno, que se você multiplicar aqui vai dar. Isso aqui vai dar zero. Se você botar 0, veja aí, rever o cálculo aí, porque o ruim é porque na calculadora o cara quer fazer tudo de uma vez, acaba errando alguma coisa. Esse valor aqui tem que ser primeiro elevado a 0,5 para você fazer essa multiplicação. Você tem que fazer essa multiplicação, depois dividir por a multiplicação feita de baixo, só então o resultado você eleva a 3/8. Então deve dar um valor tipo assim, sabe? 0,100 e alguma coisa, 0,200 e alguma coisa, mas eu acho que um valor tão pequeno quanto 0,00 não deve dar, não. O meu deu 0,134. Pois é, esse parece ser um dado correto, só precisa agora conferir, já que tem outros colegas dando resultados diferentes. Certo? O meu deu 0,135. Pronto, vamos lá, vamos já tem um dado aí, 0, diga aí, 2 dados que deu aí, por favor. 0,134, a dela deu 0,135, no caso deu aproximado. Ela arredondou para mais. De qualquer maneira, mesmo que fosse 0,134 ou 0,135, tanto faz, sabe por quê? Porque esse dado aqui, que provavelmente deve estar certo, é um dado que é um diâmetro em metros, ou seja, equivale a ter um diâmetro aí em torno de 134, 135 milímetros. Esse diâmetro, ele não existe comercialmente. Ou você tem diâmetros no tubo 100 para esgoto municipal, certo? Para esgoto PVC ocre. 100, ou você tem 125, ou você tem 150, ou você tem 200, ou você tem 250, ou você tem 300, e assim sucessivamente. Então, você vai ter aqui o conjunto de diâmetros comerciais disponíveis. Você pega o diâmetro imediatamente superior ao de cálculo. No caso aqui, para nós seria o diâmetro de 150 milímetros. Certo? Se alguém está calculando aí, vai verificar que provavelmente esse deve ser um dado correto, né, já que foi confirmado 2 vezes, 0,134, 0,135. Fechando aí uma terceira confirmação, já dá uma NASA aí, né? Na verdade, a NASA só libera o dado depois que todo mundo que conferiu deu o mesmo valor, né? É a questão da lei de Murphy. Então, veja, se você perceber bem, não é uma coisa do outro mundo dimensionar uma rede coletora de esgotos. Para botar 10 mil reais no bolso, certo? Porque, Júnior, fala direto nesses 10 mil reais. Por quê? Porque é normalmente o preço que tem sido cobrado na região do Cariri para fazer projeto de rede coletora de esgoto nesses condomínios que estão pipocando aqui em redor de vocês. O camarada cobra ali 8, 10, 12 mil conto, entendeu? Então, e é uma coisa que você faz assim ligeirinho. O software faz para você, instantâneo, eu estaria mentindo. Mas é tomando café assim, ó, certo? Tomando café e o bicho calcula ligeirinho. E detalhe, viu? Não conta para ninguém, não. O software já desenha a rede para você, certo? Automático, certo? Coisa muito, muito legal. Estamos no século XXI. Então, Júnior, o trabalho que você quer, em média, essa quantidade de habitantes mesmo, né? 2.500. Desculpe. Como é, doutor? No trabalho, você quer, em média, essa quantidade de habitantes? Não. 2.500 ou não? Não, esse valor que eu coloquei aqui foi um valor qualquer, tá certo?
No trabalho, eu quero que você escolha, digamos, você vai lá, como eu falei para trás, né? Você escolhe uma comunidade, pode ser um pequeno distritozinho com 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 500 habitantes, 600, não importa. Pode ser um pequeno condomíniozinho, onde você vai ter no máximo ali 300 habitantes, não tem problema. Só quero que tenha algumas ruas, 1, 2 ou 3 ou 4, que se conectem entre si, para a gente já ir entendendo essa dinâmica das conexões entre os trechos, fazendo as diferenças das cotas, calculando a declividade, calculando a vazão de cada trecho, somando as vazões, certo? É isso que eu gostaria para que a gente dimensione, em alguns poucos trechos, o diâmetro, a declividade, para a gente já ir aprendendo como é que a gente calcularia rede coletora, que nada mais é do que um canal circular, né, seção livre. Tu entendeu? Não se preocupe com a quantidade de habitantes. Evidentemente que eu não quero que vocês vão fazer para grandes populações, várias ruas, aí complica demais e não é o momento para nós agora. Eu poderia fazer no mesmo local que eu estou fazendo na rede de abastecimento de água? Problema nenhum, é até melhor. Por quê? Porque onde você está fazendo abastecimento de água, você já tem os dados das cotas, já está tudo no lugar lá, até facilita a vida de vocês. Perfeito, excelente. Beleza? Qual é o próximo passo agora, meu povo? Não calculei o diâmetro? Tá aí, vai ser de 150. Só que agora eu preciso verificar, antes de bater o martelo e pedir meus 10 mil para botar no bolso, eu prefiro verificar hidraulicamente se essa rede vai funcionar. Para verificar hidraulicamente, eu tenho que fazer verificações relativamente à tensão trativa no trecho e também as velocidades. Eu acabei de explicar o aspecto de velocidade, então não vou mais repetir porque teoricamente todo mundo entendeu, né? Quando eu expliquei aqui, ninguém se manifestou, todo mundo caladinho, mas se você não tiver entendido, por favor, eu posso explicar, certo? Ou então na próxima aula, como você queira. Que, na verdade, você vai avaliar se, quando você calcular a velocidade do trecho e calcular a velocidade crítica daquele trecho, ao compará-los entre si, se a relação for essa, menor, então eu vou dimensionar a rede do jeito que já tinha dimensionado, 0,75, filé. Mas, se não, se a velocidade for maior, e se eu dimensionei para 0,75, eu tenho que refazer o cálculo e garantir a condição máxima até 0,50, certo? Então, nesse caso aqui, meu povo, tem umas crianças brincando aqui. Tá atrapalhando vocês? Tá causando muito... Não, tá não. Então, Júnior, quem vai me dimensionar essa velocidade não é o tamanho do diâmetro, é o tamanho do... Não, na verdade, você leva em consideração, num certo sentido, sim, porque quando você calcula a velocidade, aí você tem que lembrar lá da equação da continuidade, certo? Você lembra lá da teoriazinha que é o seguinte, quando você tem aqui, ó, uma seção transversal livre, você tem uma lâmina. Essa lâmina, ela me dá um raio hidráulico, certo? Ela me dá um raio hidráulico, que nada mais é a relação entre a área molhada, ou seja, só a área da lâmina aqui de água, pelo perímetro molhado, que é o perímetro só dessa regiãozinha aqui, aonde está molhado, certo? Quando eu faço a relação entre área molhada e perímetro molhado, eu tenho o chamado raio hidráulico. Raio hidráulico é essa relação entre a área molhada e o perímetro molhado. E você está notando que isso varia de acordo com a lâmina. Quanto maior a lâmina, tudo se altera. Certo? Tudo se altera. Então, veja só, o que é que acontece? Quando eu tenho uma maior lâmina, e, portanto, uma maior área molhada, fixadas as outras condições, você concorda comigo, o raio hidráulico vai aumentar, e também, neste caso, eu vou ter uma maior vazão, né? Então, aí, onde é que entra a história do diâmetro? A história do diâmetro entra o seguinte, se eu aumento o diâmetro, eu diminuo a lâmina. Se eu diminuo a lâmina, eu diminuo a área molhada. Então, eu faço a relação lá da fórmula Q igual a SV, né? Ó, o estabelecimento com a velocidade, certo? Eu tenho a vazão gerando essa lâmina e eu tenho a área, essa aqui, esse S aqui, nada mais seria do que a área molhada. A área molhada. A área molhada multiplicada pela velocidade. Significa, neste caso aqui, ó, que eu tenho velocidade nada mais do que a vazão dividido pela área molhada. Ora,
Se eu aumento a minha área molhada, o que é que acontece com a velocidade? Cai. Se eu diminuo a área molhada, o que é que acontece com a velocidade? É inversamente proporcional, aumenta. Então, se estabelece esse tipo de relação. Então, eu tenho que, agora, eu dimensionei o diâmetro. O diâmetro, eu acabei de dizer que é de 150 milímetros. E aí, nessas condições, nesse diâmetro, eu preciso encontrar os elementos hidráulicos da rede coletora que eu acabei de dimensionar e avaliar se nessas condições de um tubo de 150 milímetros, com uma lâmina X gerada por uma vazão Q, como é que fica as condições de área molhada, de perímetro molhado, qual é o raio hidráulico, qual é a velocidade crítica, e aí eu vou fazer as verificações com base nesses parâmetros hidráulicos que eu estou descobrindo aqui. Então, uma das verificações hidráulicas que eu preciso fazer é a verificação, como eu disse, da tensão trativa. A outra é a relativa à velocidade. A da tensão trativa, eu já havia explicado no início da aula, diz respeito à necessidade de garantir uma declividade mínima para promover o arraste das partículas. Você sabe que o esgoto conduz sólidos, né? Sólidos ali, vocês sabem, né? O marinheiro, né? Ele acaba quebrando por conta da energia do fluxo, fica aí sólidos ali de pelo menos 1 milímetro para frente. Então, esse material, a baixas declividades, a baixas velocidades, vão tender a sedimentar. Eu não posso permitir que esse material fique sedimentado ali, porque vai promover emissões odorantes, vai promover, né, odor desagradável. Então, eu tenho que garantir o arraste dessa partícula. Em algum momento, vai passar esgoto ali suficiente, com velocidade e energia cinética suficiente para promover o arraste do que eventualmente tender a sedimentar. Nesse caso aqui, eu calculo essa declividade mínima aqui, né, e vou avaliar qual seria essa declividade mínima função da vazão e avaliar se a declividade ótima, ou a declividade que eu, projetista, estou imprimindo ao texto, ela é maior do que a mínima, porque ela não pode ser menor do que a mínima, né, ou pelo menos igual à mínima em dadas condições. Então, a primeira verificação aqui seria verificar essa declividade. Depois que eu verificar essa condição aqui, eu calculo a tensão trativa para essa declividade ótima aqui, né? Essa declividade que eu estou assumindo como sendo a ideal para aquele trecho. E esse valor aqui, de sigma aqui, é a tensão trativa. É o peso específico do líquido, a uma dada temperatura, assumimos a 20 graus, vezes o raio hidráulico, que nós precisamos calcular ele ainda, a gente entra em uma tabela para isso, multiplicando pela declividade que a gente já tem aqui atrás, que a gente calculou a declividade, a gente tem ela aqui como sendo 0,0367. Então, aí agora, eu tenho que calcular a declividade mínima. Vamos verificar. Declividade mínima vai ser, NASA de novo, me ajuda. Declividade mínima vai ser 0,0055 vezes a vazão inicial. A vazão inicial, né, nós vamos assumir aqui que é essa vazão de verdade, meu povo. Eu estou assumindo várias simplificações para não ficar complicado demais o exercício. A vazão inicial, ela é uma vazão calculada, certo? No início do plano, ou seja, com a população no início do plano. Depois, nós vamos ter uma vazão que vai, com o crescimento populacional, vai sendo adicionada ao longo do período chamado horizonte de projeto, até 20 anos, que é o período de saturação. Então, a vazão máxima de fim de plano é essa que eu deveria usar aqui para essa rede, e a vazão QI, ou seja, a vazão inicial, seria essa vazão inicial assim que eu construo a rede. Poucas casas ainda estão ligando, e depois vai crescer ali do bairro e outras casas vão ligar. Então, nós vamos assumir aqui que a vazão inicial será a mesma. Vamos assumir que a vazão inicial seria essa 6,66 litros por segundo, mas eu espero que todo mundo tenha entendido que eu estou assumindo aqui uma simplificação. Eu tenho que fazer ainda um estudo populacional, projetar a população para daqui a 20 anos, para que eu tenha a vazão máxima. E aí eu calculo o diâmetro do tubo para ela. Para a verificação hidráulica, eu faço isso para a vazão inicial, QI. E aí, nesse caso, seria a do início do plano. Como aqui eu calculei só a vazão média e reforcei, né? Então, eu vou assumir a vazão como sendo aquela lá de 6,66 inicial mesmo, tá bom? Então, vamos aplicar ela aqui. Eu poderia até aplicar só a média, mas aí já seria
já reduziria bastante aí e tudo. Então, eu vou deixar 6,66 mesmo, certo? 6,66 vezes, ou elevado a menos 0,47, o valor que der aqui multiplica por 0,0055. Quanto deu a mínima? I igual... Alguém já fez? Tá quase dando tempo pra gente terminar, olha. Era bom se a gente terminasse hoje, se fosse possível. É 6,66 elevado a 0,47? Elevado a menos 0,47. Menos. Certo? Elevado a menos 0,47. Aí, isso você multiplica por isso aqui. Vai dar um númerozinho pequenininho, 0,00 alguma coisa, talvez. Deu 0,002. Exatamente. Não sei se está certo. Aí a NASA só confere, mas deve dar um valor semelhante a este. 0,002 e depois? 2,2. 2,2, obrigado. Isso é o quê? Metro por metro. Pronto. Então, significa que esse trecho que você está calculando não pode, em hipótese alguma, ter uma declividade inferior a essa. Porque se tiver, vai haver segmentação das partículas e não vai dar certo. Então, o que é que acontece? Eu faço a verificação em relação à declividade que eu apliquei no trecho, que foi 0,013. Ora, essa declividade que eu apliquei no trecho está bem maior, concorda? Do que a mínima. Tá certo? Neste caso, eu adoto ela como sendo a ótima. A declividade ótima aplicada no trecho será 0,013,67, não foi isso? Metro por metro. Todo mundo entendeu? Essa aqui é a declividade que eu havia calculado. Não, eu não entendi não, essa parte. Não entendeu, não? Eu não calculei a mínima. Essa é a mínima. Essa é a declividade, a menor possível que eu possa aplicar ali. Se eu aplicar menos que isso, vai dar problema de sedimentação do marinheirozinho lá, entendeu? Que o cabo deu descarga. Não quero isso, concorda? Então, eu tenho que garantir no meu projeto que a declividade seja ou essa, 0,0022, ou maior do que ela, para dar tudo certo. No nosso caso, a gente tinha calculado que a nossa declividade aí, ó, tá vendo, ó? A gente fez aí, ó, declividade do coletor. Deu 0,013, ou seja, deu 1,36%. Aqui está dando a mínima está dando 0,22%. Significa o quê? Significa que a declividade que eu apliquei ao coletor é bem maior do que a mínima. Então, eu estou seguro. Eu estou garantindo que a declividade é muito suficiente para promover o arraste das partículas nessas condições hidráulicas aqui. Tu entendeu agora? Dona Moça? Eu vou ter que analisar. Como é? Eu não vou mentir, continuo sem entender, mas... Não, mas me diga por que é que você não está entendendo? O que exatamente você não está entendendo? Que você analisou a declividade, que ela deu esse 0,013. Eu assumo que a mínima é ela. Não, você não assume que a mínima é ela, não. Como é? A confusão está aí, né? Eu falei. Eu acho que a confusão está aí. Você está dizendo que assume que a mínima é ela. Não, a gente calculou a declividade lá atrás, não foi? Deu 0,013. Essa 0,013 aqui, eu vou exagerar aqui, tá bom? A 0,0... peraí. A declividade aqui é 0,0... Deixa eu botar... É melhor de riscar aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Melhor de riscar aqui. Sim. Pronto, vamos lá. Ó, se eu tiver aqui, ó, o meu trecho, vou exagerar bem, ó.
Vou exagerar bem. Ele está aqui, o meu coletor está com a declividade de 0,013, bem grande, a declividade bem boa, certo? Está bem, caindo bem. A mínima que eu poderia aplicar nesse coletor, se eu quisesse, seria de até 00, no mínimo 0,002%, certo? Então, se eu aplicar 0,002%, significaria que o coletor teria que seguir um terreno bem plano. Deixa eu colocar aqui, vamos recomeçar da seguinte forma. Digamos que eu tenho um terreno até plano, ele é bem planozinho, lá em cima. Aí eu enterro a rede coletora aqui, ó, certo? Se eu quisesse fazer esse coletor fluir, certo? Há uma declividade mínima, tá aqui, bem baixinha mesmo, ó. Quando chegasse lá na frente, certo? Lá na frente, ele ia baixar bem pouquinho, ó. A declividade dele era bem pouquinho. Ele sai com essa profundidade e chega com uma profundidade muito parecida lá embaixo, bem pequenininha. Quando eu aplico uma declividade maior no tubo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou exagerando aqui, viu? Olha como aprofunda, certo? Então, aquele coletor vai ficar bem profundo lá na frente, ó. Então, digamos, ele saiu aqui com 1,20 m, vai chegar lá na frente com 3 metros, sei lá, e 10, 3,20 metros, né? Bem profundo. Por quê? Porque ao longo do caminhamento, ao longo da extensão da rede, eu apliquei uma declividade muito elevada. Então, digamos que eu dissesse assim, ei, Júnior, o problema aqui é que eu estou para resolver uma dificuldade aqui, rapaz, o que é que eu faço para resolver? O que é? O problema é porque lá está subindo uma ladeira, mas pia mesmo que azar. Lá está desse jeito, ó, o terreno é em aclive. E eu quero o PV aqui, ó, ele está nessa profundidade. E eu queria que... Não tem outra alternativa, não. Eu tenho que passar por essa ladeira aqui. Como é que eu faço? Bom, tem uma solução. Você pode partir com o coletor desse ponto. Você nivela aqui, ó. Se você nivelar, você está vendo a rede de lado, né? Se você nivelar, você botar um PV bem aqui no alto, nivelado, tu concorda comigo que o esgoto ainda não flui. Por quê? Porque o esgoto chegou aqui, mas ele está nivelado aqui, então ele vai se acumular aqui e aqui, né? Dentro do cano, e não vai sair para canto nenhum. Mas a partir do momento, isso pela hidráulica que a gente viu lá, para fazer o fluir por gravidade, eu tenho que aplicar uma diferença de nível, diferença de potencial, Z1, Z2. Para eu fazer isso, eu tenho que aplicar uma declividade. Aí você diz, eu vou aplicar uma declividade bem boa aqui, certo? Aí você vai lá, eu quero ver esse bicho não descer. Aí você vai e bota desse tanto aqui, ó. Foi o que você fez. Do ponto de vista hidráulico, tudo filé, né? Desce, cabeça abaixo, no rolo d'água, filé. Mas do ponto de vista de economia, doutor engenheiro, não dá certo não, porque você sai com 1 metro, chega lá embaixo com 4,50 metros, digamos assim, isso é proibitivo em termos de construção, o custo é muitíssimo elevado, e aí a gente precisa pensar 2 vezes. Num caso como esse, por exemplo, o que é que a gente faz? Ao invés da gente aplicar uma declividade tão absurda, tão elevada, eu aplico o quê? Uma declividade mínima ao coletor, né? Neste caso aqui, ó, a partir do nivelamento, do ponto de nivelamento, eu aplico uma declividade bem pequenininha, aqui eu vou exagerar um pouco essa declividade pequena, e eu faço o coletor aí, ó, o mínimo necessário para fazer o esgoto fluir. E fazer o esgoto fluir, fazer a vazão fluir com a velocidade tal e com uma tensão trativa tal que eu vou calcular, que seja capaz de arrastar as partículas que eu estou transportando no líquido. Então, neste caso aqui, eu estou garantindo que haja esse fluxo. Vejam, foi que eu apliquei nesse coletor laranja aqui, uma declividade mínima, certo? Uma declividade mínima. Então, eu só, ao invés de aprofundar... Mas, nesse caso, você está me dizendo, então, que essa mínima vai suprir a minha carência de declividade. Né? Exatamente isso. Essa declividade mínima calculada está me dizendo que nessas condições de vazão, nessas condições aí de diâmetro, de tudo, de vazão, eu vou conseguir fazer fluir o meu esgoto hidráulico, do ponto de vista hidráulico adequado.
porque eu tenho as partículas e deve garantir o arraste das partículas nessas condições. Tu entendeu agora? Sim, senhor. Pronto. Que bom. Então, vamos lá. Eu vou voltar lá para o nosso exemplo e eu fiz a seguinte verificação. Do nosso exemplo aqui, eu tinha um trecho e eu já tinha calculado a declividade, uma declividade muito boa, uma declividade muito tranquila. O que é que significa? Uma declividade que eu sei que o esgoto vai fluir bem. Mais de 1% aí, 0,01367 metros para cada metro de extensão. Aí, quando eu calculei a declividade mínima, deu 0,0022. Ou seja, se eu aplicasse essa declividade aí, pensando só na declividade em si, não estou pensando em aprofundamento de coletor, nada disso, pensando só nessa declividade, hidraulicamente falando, essa declividade de 0,22% já seria suficiente para fluir. Mas eu estou confrontando com a do trecho, que eu calculei lá, é topografia, é o que está lá, ó, é isso aí. O que está aí calculado me diz que o trecho me garante aqui, quer dizer, existe até um paralelismo, se você observar, existe até um paralelismo entre o terreno, ó, um paralelismo entre o terreno e o trecho, e o coletor. Então, eu tenho aí, com essa declividade de 1%, eu tenho paralelismo, tenho um aprofundamento mínimo de coletor, tá tudo certo aí, com declividade muito boa, bem acima da mínima. Significa que vai fluir bem, tá bem acima da mínima, certo? Então, isto posto, eu sigo minha vida pensando agora em calcular a tensão trativa. É isso que vai me dizer se essa declividade que eu selecionei, que depende também da vazão, né? Depende, portanto, do raio hidráulico. Lembra que o raio hidráulico depende da vazão, porque o raio hidráulico é a área molhada sobre o perímetro molhado. E você sabe que a área molhada aqui depende da lâmina, e a lâmina depende da vazão. É tudo relacionado entre si. Então, o raio hidráulico aqui multiplicado pela declividade, que declividade? A que eu calculei. Não é a mínima, né? É a declividade que eu decidi aplicar o trecho, ok? Eu decidi aplicar 0,013. Calculei a mínima apenas para fazer a comparação com a que eu decidi aplicar. E vi que estava filé. A que eu decidi aplicar está bem maior do que a mínima, então deve funcionar. Mas eu quero saber a tensão trativa. Para a rede coletora de esgoto, a tensão trativa mínima tem que ser 1 Pascal. Esse valor aqui tem que dar superior, né, ou igual a 1 Pascal. De preferência superior, certo? Superior a 1 Pascal. Essa tensão aqui é uma tensão de arraste, né, que puxa a partícula. Veja, a partícula está, o VI, seu Newton está puxando para baixo, gravidade. Mas também tem uma força horizontal que é do vetor velocidade. Então, eu tenho uma inclinação, eu tenho o esgoto indo para frente e decantando, indo para frente e para baixo, o VI, seu Newton puxando para baixo, né? Então, isso gera uma componente horizontal, né, e há uma tensão, portanto, de arraste dessa partícula quando ela se sedimenta lá, que ela seja arrastada. Essa tensão tem que ser superior a 1 Pascal, conforme todos os experimentos que já foram feitos em esgoto sanitário. Então, isso é função do raio hidráulico e é função do Y0, ou seja, do I0, é função da declividade. O que é que você aprende? Quanto maior for a declividade, mais fácil arrastar as partículas, porque maior é a tensão trativa. Isso é até intuitivamente lógico. Quanto maior o raio hidráulico, ou seja, quanto maior a vazão, mais fácil arrastar as partículas. Isso também não é tão intuitivo, mas faz sentido, porque você vai concordar comigo que se tem mais esgoto, as partículas não chegam logo facilmente no fundo do cano, digamos assim, né? Eu tenho ali aquela dispersão maior e tenho, vamos dizer assim, uma lâmina que ele segue adiante e vai demorar a chegar lá embaixo decantando, considerando as componentes vertical e horizontal. Então, vai dar certo. Então, eu tenho que calcular agora a tensão trativa. Mas, espera aí, eu só tenho o lambda. O lambda é 9, alguma coisa, 9 mil e alguma coisa Newton por metro cúbico. É o valorzinho, vamos lá, dá para água a 20 graus. É o peso específico do líquido, né? E aí, o raio hidráulico eu não tenho. A declividade eu tenho, tá ali. Mas o raio hidráulico eu ainda tenho que calcular. Então, vamos deixar aí
atenção, trativa, e vamos calcular o raio hidráulico, certo? Para calcular o raio hidráulico, você tem que fazer um ângulo de caroço aqui. Nada demais. Mas, ó, meu povo, tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Eita, professor, tu é doido? Não, isso aqui é assim, ó. Né? Nós estamos fazendo na mão, é chato pra caramba, mas você vai botar o Excel, ele faz automaticamente para você, certo? Você só consulta a tabela, informa o valor e ele já está lá calculado o valor. Você vai calcular o raio hidráulico para encontrar os elementos e nós fazemos baseado no processo do estabelecimento da relação entre a vazão, a seção plena. Lembra que você tem aqui, ó, um tubo. Se ele fosse cheio, até a tampa aqui, qual seria a vazão? Seção plena. E qual é a minha vazão? Ó, a minha vazão é uma vazão tal que dá uma lâmina, não é a seção plena. Então, vou fazer a relação Q sobre QP. E isso é tabelado. Eu entro na tabela e pego os elementos. É assim, é indireto, mas é direto. Vamos dizer, é rapidinho, batata. Faço a mesma coisa para a relação velocidade sobre velocidade plena. Eu calculo a velocidade como se o tubo estivesse cheio pelo gargalo, bem aqui por cima. Qual é essa velocidade? E qual é essa vazão se fosse nessas condições? Na verdade, não é. Nós sabemos que ele está fluindo com uma lâmina menor, né? Com uma lâmina menor aqui, ó, certo? Então, aí você tem a vazão, o valor QP, o valor QP que tem que ser calculado vai ser 23.976, vírgula, né? Vezes o diâmetro. Opa, já temos, né? É 0,15 metros, ó. O diâmetro é em metros, a declividade é em metro por metro, QP em metro cúbico por segundo, que vai dar o resultado, e VP em metros por segundo. Então, calcula aí a NASA QP, já temos, ó, 23,976 vezes 0,15, que é o diâmetro, 150 milímetros, elevado a 8 terços, vezes a declividade, que a gente calculou aqui, que assumiu, né, 0,01367, elevado a 1 meio. Isso vai dar a vazão QP. A vazão em metro cúbico por segundo QP. Como se o tubo tivesse pelos garguelos. Fazemos a mesma coisa para velocidade à seção plena. 30,527 vezes o diâmetro, a 2 terços, vezes a declividade. Já temos o diâmetro. Já é só mudança do coeficiente aqui do ajuste do modelo matemático. Aí eu calculo a relação, ó. Eu calculo a relação. QP, Q sobre QP. Certo? Aí eu tenho uma tabela, meu povo, é a tabela 2.18, certo? 2.18, deixa eu mostrar ela para vocês aqui. 2.18, olha ela aqui, todo mundo vendo? Eu tenho, para condutos circulares parcialmente cheios, as relações baseadas na equação de Manning, que é velocidade, o raio hidráulico 2 terços, I elevado a 1 meio dividido por N, e aqui é Q igual a continuidade, né? V vezes a área molhada. Olha só, raio hidráulico, começando em 0,01 e indo até a seção plena. 1, certo? E tenho os valores, ó, de raio hidráulico sobre D, área molhada sobre D ao quadrado, e V sobre VP e Q sobre QP. Então, o que é que eu vou fazer, colega? Eu vou pegar aqui, encontrar o valor de Q sobre QP, e quando eu encontrar o valor de Q sobre QP, seja ele qual for, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor de V sobre VP, anoto ele, ó. Anoto ele e digito lá no Excel. Pego o valor de AM sobre D ao quadrado. Eita, tu tem o diâmetro, é só levar o quadrado, filé, já encontrou a área molhada. Anota o valor aqui, ó. AM sobre D ao quadrado igual a 0,0, entendeu? 0,105. E tem o raio hidráulico sobre D, filé. Matei, eu já tenho o diâmetro. Então, eu pego aqui e encontro o valor, né, do raio hidráulico sobre diâmetro e, portanto, calculo o raio hidráulico. Isso para a Y sobre D, foi esse aqui, certo? Então, aí, a NASA agora vai calcular quanto é que deu quanto é que deu QP. Quanto é que deu QP? Alguém já fez? Eita, caramba. Colegas, são 6h15. Se vocês quiserem, eu posso parar aqui e a gente continua amanhã. Fica a critério de vocês. Ou então a gente
empurra só uma coisinha mais e termina. Agora precisaria ser um pouco mais rápido aí os cálculos. Deixa à vontade, fica a critério de vocês. Por mim, eu continuo, tá bom? Isso é só uma questão de vocês mesmos. Não quero também prejudicar ninguém que aí quer parar, tá cansado, não quer mais, não aguenta mais, sem saco, normal. QP. Fiz aqui, mas tem um valor muito doido, não vai fazer. Vamos ver o valor muito doido, quanto foi? Ó, o diâmetro aqui, meu povo, ó, eu acho que é melhor, essa questão de, às vezes, valor doido, sabe o que é que dá? É porque a gente fica calculando tudo de uma vez na calculadora, ó. Você pega 0,15 e abre o parênteses aqui em cima, 8 dividido por 3. Pega esse valor e anota. Aí pega aqui a declividade, 0,0367, e eleva ele a 0,5. O diâmetro aí vai ser 0,137, né? Não. Não, é 0,15. Observe que a gente calculou 0,137 lá, mas depois nós adotamos o comercialmente. É mesmo, tem esse detalhe, pronto. Ele vai funcionar com 0,15 na prática. Então, a gente tem que adotar o que realmente vai funcionar na rede, viu? Então, ó, esse valor aí você depois, no final, multiplica por 23,976. Colegas, cadê? Alguém já tem um resultado? É porque eu não tenho como ver aqui, né? Vamos lá. Ninguém mais calculou até agora, né? Deu 0,017. Vamos lá, vamos ver. Alguém conferiu esse dado? É importante, né, gente? O meu também deu 0,017. 0,017. O que é isso aqui? Metro cúbico por segundo. Tá fazendo sentido, né? Algo em torno de 17 litros por segundo aqui. Ou seja, essa tubulação, nessas condições aqui, nessa declividade, levaria até 17 litros por segundo. Vamos ver se dá certo isso. VP, agora, quanto foi que deu o VP? Em metro por segundo. É o mesmo diâmetro, ó, você pega a mesma coisa, ó, esse aqui, ó, né, você já tem, ó, é igual, ó. Esse daqui é o mesmo diâmetro, só altera o coeficiente, ó, o preditor. Ao invés de ser 8/3 no modelo, é 2/3. Tá vendo? 2/3 da velocidade. Deu quanto? Deu 1 aqui, 1,0. Quanto? Deu 1. 1,001. Pronto, 1 metro por segundo, certo? 1 metro por segundo. O meu também. Deu Pronto, exatamente. então é isso aí, é 1 metro por segundo. Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a vazão. Quanto é a nossa vazão? 6,66 litros por segundo, certo? 6,66 litros por segundo. Vamos fazer a conversão, né, em metro cúbico por segundo. Deu quanto é? Dividido por 1000, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Minha vazão agora dá 0,0066, é isso? Deixa eu ver se é isso. 1, 2, 3, 0,0066 metro cúbico por segundo, e a vazão da minha rede, dividido pelo valor 0,017 metro cúbico por segundo, né? Isso deu uma relação Q sobre QP. Quanto é que dá esse desmantelo aqui? 0,39. 39. 17. 17.
0,3917. Esse é o valor de Q sobre QP. Aí, o que é que você vai fazer, ó? Aquela tabela lá, ó. 0,3917. Vamos pegar o valor de 0,3917 de Q sobre QP, certo? Eu tinha colocado aqui só para mostrar, dar exemplo. Deixa eu apagar e vamos agora para o nosso dado, né? Nós temos 0,3967, valor de Q sobre QP, 0,3917. Q sobre QP aqui, ó, 0,39 vai dar entre 0,036, é isso? Não. Vai dar um dado bem maior, vai dar bem aqui, ó. 0,3967 vai dar entre 0,38415 e 0,40. Então, 0,3841 e 0,40. Então, eu posso interpolar. Para facilitar aqui, nós vamos adotar a situação 0,40. E aí, para 0,40, eu vou anotar esses dados aqui, ó. Vocês estão percebendo que a lâmina baixou? Eu dimensionei para uma lâmina 0,50, né? Aí deu 0,130 e pouco. Então, estão vendo isso? Ó, que interessante. Eu tinha uma lâmina tinha uma lâmina aqui, diz que era 0,50 lá no projeto, né? Aí deu o diâmetro deu 0,137, né? Seria metade do tubo. No que eu aumentei o diâmetro para 150, para um tubo maior um pouquinho, a lâmina caiu. Não ficou mais, a relação lâmina sobre diâmetro não ficou mais 0,50, caiu para 0,44. Verdade, ó. Então, os cálculos estão mostrando que estão certo mesmo. Q sobre QP deu 0,38 a 0,40, por aqui assim. Então, agora eu anoto, ó, V sobre VP vai dar 0,9445. Anota esse dado aí, por favor. 0,9445. V sobre VP dá 0,9445. É o dado de V sobre VP. E a M sobre D ao quadrado, 0,3328. Então, a M sobre D ao quadrado vai dar 0,3328. A M sobre D ao quadrado vai dar 0,3328. 3328. Se fosse para 0,50, os valores já estavam aqui, ó. Né? Mas você note que, como a gente adotou um valor maior do tubo, ele caiu, como era de se esperar. Raio hidráulico dividido por diâmetro. Raio hidráulico dividido por diâmetro aqui. Por diâmetro vai dar 0,2295. Pronto, fechou. 0,2295. Aí, meu povo, de posse desses dados que eu anotei aqui, eu calculo a velocidade. Concorda comigo? Do trecho? V vai ser igual a VP multiplicando por 0,9445. Certo? Eu tenho condição agora de calcular a velocidade do trecho, porque eu tenho a velocidade VP, não tem? 1 metro por segundo, certo? Então, a velocidade do trecho é 1 metro por segundo vezes isso. Então, a velocidade nessa rede é 0,9445 metros por segundo. Somebody love, eu já tenho a velocidade, ó, 0,9445. E aí, agora, eu vou calcular o raio hidráulico. Quanto é o raio hidráulico? Que eu não sei. O raio hidráulico é só eu fazer aqui, eu não tenho diâmetro, certo? Então, eu vou pegar aqui o raio hidráulico e fazer as contas. Calcula aí quanto é que o raio hidráulico, por favor. Raio hidráulico sobre o diâmetro vai ser igual a 0,2295, certo? Diâmetro, quanto é o diâmetro? 0,15, né, meu povo? 0,15 vezes 0,2295. Certo? 0,034. 0,034. Esse é o raio hidráulico. Metros, ok? Metros. E a área molhada, quanto é a área molhada? Pega o diâmetro ao quadrado, 0,15 ao quadrado, ó, e multiplica por 0,3328. Tá todo mundo entendendo? É só aplicar a fórmula, ó, aí você encontra a área molhada. Pega o diâmetro ao quadrado, você já tem, é 0,15, eleva ao quadrado,
Aí esse valor você multiplica por 0,3328, extremo pelos meios. Área molhada igual a... Zero zero sete 0,007 007 metros quadrados. Pode ser. Não é uma lâmina lá muito grande, não. Só conferir aí com alguém. 0,15 ao quadrado, né? Vezes 0,3328, né? Alguém só confirma o valor, por gentileza. 0,15 ao quadrado, ó, que é o diâmetro ao quadrado, multiplicando por 0,3328. Deu esse valor também. Isso mesmo. Pronto. Então aí você já tem todos os elementos para calcular a tensão trativa. Concorda comigo? Calcule aí, por gentileza, rapidinho. E a gente fica aqui por hoje. Certo? A tensão trativa vai ser o quê? 9.789 newton por metro cúbico, vezes o raio hidráulico. Deu quanto nosso raio hidráulico? 0,034. 0,034, certo? Vezes a declividade. Quanto foi a declividade? 0,01367. Que é a do trecho. 0,01367. Eita, professor, um bocado de coisa. Não. É só porque a gente está fazendo na mão. Na verdade, você vai montar uma planilha de Excel, as fórmulas já vai estar lá. Quando você digitar os dados da tabela, já calcula tudo automático. E você corre só para o abraço. Entendeu? Você vai ser só engenheiro. Ou seja, só olhar os resultados e decidir se está ok. Então, quanto é que dá a Deu tensão? 4,54. Olha só que legal. 4,54 Pascal. É bem maior, não é? É bem maior do que um Pascal, concorda comigo? Então, a nossa declividade está mais do que suficiente para arrastar as partículas. E, portanto, nós estamos bem na fita demais. 4,54 é a tensão trativa do trecho. E a gente pode ficar em paz e depois a gente verifica as velocidades e decide se deu certo, né? Se vocês quiserem fazer, é só faltava esse aqui para fechar esse exemplo. Ou deixa para amanhã? Deixa para amanhã, que eu não posso mais, não. É mesmo, né, meu povo? 6h30. Desculpe. Então, eu vou finalizar aqui. Não tem problema de jeito nenhum. A gente, amanhã, se Deus permitir, né, a gente finaliza a nossa verificação hidráulica, né? E aí vai ser um momento da gente fazer, na sequência, eu estou no plano aqui, deixa eu ver se era isso mesmo. Eu estou na sequência só de fazer o quê? Né? Que é um exercíciozinho onde a gente bota uma redezinha pequenininha, né? Para poder calcular o negócio, certo? E aí, se Deus quiser, amanhã a gente finaliza, certo? Isso sendo a prova final, né? Como é? N2. Isso sendo o N2, né? O N2, você vai escolher, vai pegar o seu loteamento lá que você propõe, a ideia é excelente, o mesmo loteamento que vocês estão fazendo de água, vocês fazem o de esgoto, né? Aí faz os trechozinhos, calcula e vai fazendo. Nós vamos fazer o exemplo, a ideia é fazer esse exemplo na aula de amanhã, certo? Aí a gente faz junto aqui Google Meet e o passo a passo. E esse passo a passo que a gente vai ver dos trechos, aí, por favor, eu queria pedir a gentileza, eu tenho vários aqui comigo, né? Pelo menos 7. Todo mundo aí com calculadoras a postos, né? Para me ajudar, para a gente fazer os cálculos o mais rápido possível, para dar tempo a gente fechar. É bem pequenininho, mas para a gente fechar os trechos de tal maneira que a gente entenda a lógica do fluxo de cálculo, né, da rede, porque isso vai ajudar para vocês fazerem, no caso, o projetinho final de vocês. Tá bom? Ok, Júnior, até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado aí por tudo. Quando estiver disponível, eu posto a aula lá.